devem ter consciência que vocês estão vivendo o mais importante tempo que um ser humano tem na sua passagem da Terra. Essa é a idade da juventude em que a gente pode sonhar com muito mais força e que a gente pode começar a preparar a concretização dos nossos sonhos. Vocês sabem que aqui na América Latina a gente teve, junto com Kirchner, junto com Chávez, junto com Michelle Bachelet, junto com Rafael Correia, junto com Evo Morales, junto com Lugo, a gente sonhou que era possível construir a nossa grande América. Com muita dificuldade, porque a nossa experiência de luta não tem um acúmulo muito grande, pelo menos do conhecimento. Aqui no Brasil a gente não ensina a luta do povo brasileiro para a juventude. Eu acho que a gente tem que ensinar a partir de agora. Mas eu acho que nós vivemos no período de 1998 até 2016, acho que o melhor período da América Latina. A gente sonhou com integração, e uma integração para criar um bloco político e econômico que pudesse fazer frente aos Estados Unidos, fazer frente à União Europeia, fazer frente à China, à Rússia, à Índia, que a gente pudesse ter solidariedade com o continente africano. Conseguimos criar uma reunião entre América do Sul e África. Criamos uma coisa chamada ASA. Cometemos um erro de colocar na Venezuela a sede da ASA, e depois, já no final do evento, o Chávez percebeu que não dava conta do recado. A gente então percebeu que poderia ter sido feito no Brasil, no Ceará, que ficava muito mais perto da África. Vocês sabem que nós juntos conseguimos essa política que a gente tinha de construir uma aliança na América Latina. Em Mar del Plata, em 2005, nós rompemos com a Vocês sabem que nós, contra a interferência dos Estados Unidos, quando criou a quarta frota, que tinha sido desativada logo depois da Segunda Guerra, e ele recriou depois que o Brasil descobriu o pré-sal, e nós então resolvemos criar o Conselho de Defesa Sul-Americana com todos os países da América do Sul. Vocês sabem que nós criamos a CELAC, que foi a primeira instituição multilateral criada na América Latina, em que participava Cuba e não participava nem Estados Unidos e nem Canadá, que foi feito na Bahia, me parece que em 2010 ou 2009. Vocês sabem que nós conseguimos criar um certo protagonismo na América Latina. Nós tentamos criar o banco, do Banco Sul-Americano, e não foi possível porque nós ainda temos muita divergência entre nós e uma burocracia muito refinada que prefere criar discórdia do que criar concórdia. Mas eu acho que foi uma experiência excepcional. Vocês sabem que nós criamos a UNILA porque nós sonhávamos que era possível o Brasil, como o mais importante país da América Latina do ponto de vista do tamanho e da população, tinha a obrigação de criar uma consciência latino-americana. Por isso nós criamos a UNILA, onde nós queríamos que tivesse professores, funcionários, currículo latino-americano e a história latino-americana contada sem esconder absolutamente nada. Da mesma forma que nós criamos a Unilab. A Unilab era um sonho de começar a pagar uma dívida que um país como o Brasil tinha com a África. Ou seja, ainda está funcionando lá na cidade de Redenção, no Ceará, que é a cidade onde houve onde se conquistou o primeiro fim da escravidão no Brasil, e também em São Francisco do Conde, uma extensão na Bahia, que é o estado mais negro, mais africano do nosso país.
Ou seja, então eu posso dizer para vocês que nós sonhamos. Chegamos a criar uma moeda para que Brasil e Argentina negociassem seu dólar. Lamentavelmente, como a gente não fez uma moeda obrigatória, mas optativa, e os empresários preferiram comprar dólar do que negociar a moeda. Então eu posso dizer para vocês que nós sonhamos. Sonhamos. Eu tive... Cadê uma água, hein? Eu tive o prazer de conviver. Eu tive o prazer de conviver com Chaves, com Kirchner, com Tabaré, com Pepe Mujica, e a gente provou que era possível a gente criar uma América Latina forte. A gente provou que era possível criar uma América Latina capaz de competir com qualquer outro bloco existente no mundo. Lamentavelmente, a vida nunca é como a gente deseja. Nós tivemos, a morte do Kirchner, depois tivemos a morte do companheiro Chaves, depois tivemos o golpe na Dilma, depois tivemos o golpe, do companheiro contra o Rafael Correia, depois tivemos o golpe no Lugo, depois tivemos o golpe em Honduras, e por aí a gente percebeu que os Estados Unidos tinham tomado uma outra atitude. Os Estados Unidos tomou a atitude de não permitir que existisse na América Latina nenhum país capaz de ser protagonista internacional. Ele voltou a estabelecer uma relação política de que todos os países da América Latina teriam que ser subordinados às orientações americanas. E a última coisa grave que aconteceu é que o Brasil, que nunca tinha votado favorável ao bloqueio a Cuba, agora, junto com os Estados Unidos e com Israel, votou. O que é uma vergonha. Então, quando vocês fazem uma reunião de jovens e começam a discutir a questão da integração, eu queria pedir para vocês não pararem. A luta é difícil, a gente perde, a gente ganha, a gente cai, a gente levanta, mas a única coisa que compensa é lutar. Se você lutar todo dia com a coerência dos justos, vocês vão todo dia dormir, mesmo em tempos amargos, vocês vão saber que vale a pena. E a idade que vocês têm é a idade que não pode permitir em nenhum momento vocês vacilarem. Não pode haver dúvida. O mundo tem muitos anos de existência, o planeta tem muitos anos, e nós não temos mais nada para acreditar senão em nós mesmos. Veja, teve um tempo em que a gente se preocupava que a gente não ia conseguir produzir alimento para atender a necessidade da humanidade. Depois nós descobrimos que o avanço tecnológico, o avanço da genética, permitiu que a gente pudesse produzir cada vez mais quantidade de alimento por hectare. Hoje, nós produzimos muito mais do que a humanidade precisa. 1/3 do alimento que nós produzimos é perdido entre a produção e a comercialização. 1/3 é jogado fora. E nós ainda temos 1 bilhão de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Estou um pouco rouco e um pouco emocionado, porque eu li muito na cadeia e li sobre a escravidão. E hoje eu compreendo muito mais do que eu compreendia ontem por que o nosso continente é atrasado. Ou seja, não faz muito tempo que acabou a escravidão no nosso continente. E até a gente acabar com a cultura da escravidão no nosso continente vai demorar muitos e muitos anos. Muitos. Então o que eu quero pedir para vocês? Eu quero pedir que vocês não desanimem.
Em nenhum momento vocês se desanimem. Mesmo quando vocês estiverem putos da vida, quando vocês estiverem zangados, quando vocês estiverem achando que o presidente de vocês está uma merda, que ainda assim, tenho consciência que vocês, sabe, tem que lutar ainda mais. Eu, se tivesse há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a consciência que eu tenho hoje, eu acho que eu teria lutado muito mais. Acho. E nós temos que ter consciência que nós que tomamos café de manhã, que almoçamos todo dia, temos a obrigação de estender a mão para aqueles que não comem, aqueles que têm onde dormir. É uma vergonha saber que a Argentina, que já foi a 5ª economia do mundo, tem hoje milhares de pessoas dormindo na rua. É uma vergonha saber que o Brasil, que acabou a fome, há tão pouco tempo atrás, uma coisa homenageada na ONU por todo mundo, ou seja, voltou a ter fome. Ou seja, numa demonstração de que o problema não é falta de dinheiro, ou melhor, não é falta de produção, não é falta de conhecimento científico, o problema é falta de canalice das pessoas que governam o mundo. Sabe? Quando você vê que no Brasil 100 pessoas tem mais dinheiro do que mais da metade da população, e deve ser o mesmo para a Argentina, deve ser o mesmo para o Uruguai, deve ser o mesmo para o Paraguai. Ou seja, nós temos que pensar o que nós temos que fazer para mudar essa situação. Não é possível a gente aceitar que as coisas continuem do jeito que estão. Aqui no Brasil, vocês que são brasileiros e que acompanham, sabem perfeitamente bem que o crime que o PT cometeu foi o crime de incluir os pobres. Ou seja, você garantir que as pessoas mais pobres tivessem acesso a 3 refeições por dia, que tivessem acesso a uma escola de qualidade, que tivessem acesso a uma escola técnica, que tivessem acesso ao emprego, que tivessem acesso à energia, a restaurante, a praça, a teatro, a cinema, a viajar de avião. Sabe? Isso é um crime que não se permitiu, nem com Perón na década de 40 e nem com Lula e Dilma, sabe, no ano 2017. Então você percebe que a luta, ela não termina nunca. O que fizeram com o Lugo, sabe, no Uruguai, no Paraguai, o que tentaram fazer com a Cristina Kirchner de não deixar ela ser candidata, e graças a Deus conseguiram compor a chapa, demonstra o seguinte: vocês terão que lutar muito mais do que nós. Muito mais. Vocês. E quando eu digo lutar mais do que nós, é que eu quero que vocês tenham tempo para namorar, tempo para curtir, tempo para ter acesso à cultura, tempo para vocês fazerem as coisas boas da vida, mas tem que ter tempo para lutar. Não basta ganhar um centro acadêmico, é preciso lutar pra caralho pra gente poder. Que uma vez, em 1980, eu estava em greve e o regime militar me prendeu. E na época que eles me prenderam, eu tive consciência que eles iam perder a parada. E a greve foi muito difícil. Foi uma greve de 41 dias. Nós perdemos tudo. Não ganhamos aumento de salário, perdemos emprego pra cacete, sabe? Mas essa derrota permitiu que o povo tivesse um avanço político extraordinário, e foi dessa derrota que surgiu o PT, que surgiu a CUT, que surgiu uma consciência política maior no nosso país. Tá? Eu, quando fui preso agora, eu poderia não ter sido preso, é importante vocês saberem, eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, e eu tomei a decisão de vir aqui para a Polícia Federal. De ir para a polícia. Por quê? Porque eu queria provar a canalice que eles estavam fazendo. Eu queria provar. Se eu tivesse ido para uma embaixada, eu seria tratado como fugitivo. Seria tratado como perseguido. Então apareceria minha cara nos jornais: fugitivo do Brasil, corrupto fugitivo. Então eu resolvi ir para a Polícia Federal, na casa do Moro, que eu quero provar que ele é canalha. Quero provar que o Ministério Público botou uma parada. E por causa de você,
causa de vocês, tanto aqui no Brasil como a solidariedade internacional, eu acho que nós saímos muito mais fortes do que entramos. O meu processo não acabou. É importante vocês saberem que só vai acabar o dia que a gente conseguir anular as canalices e as mentiras que foram montadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Moro. Então, só quero dizer para vocês, eu estou mais animado para lutar hoje do que eu estava ontem. Estarei mais animado amanhã do que estive o ano passado. Tá? A idade não me atrapalha a vontade que eu tenho de mudar esse país, mudar a nossa América Latina e mudar o nosso continente. Eu sonho com a América Latina forte, eu sonho com uma África vivendo dignamente, e o Brasil tem que passar para a África não dinheiro, mas conhecimento tecnológico. Se a gente tivesse investimento na África, da agricultura, nossos conhecimentos tecnológicos na agricultura, a gente poderia fazer da savana africana, sabe, uma produtividade igual o Cerrado brasileiro, quem sabe igual a Argentina, igual ao Uruguai, igual ao Paraguai. Então, gente, é o seguinte, vocês não têm alternativa. Namorem quando tiver que namorar. Estudem quando... Não, porque um dia eu vi um discurso do Che, em que ele era muito duro com a juventude. Então ele dizia, não tem tempo de namorar, não tem tempo. Aí eu, sabe, sinceramente... Fazer revolução sem tempo para namorar. O Brasil tinha um velho guerrilheiro chamado Apolônio de Carvalho, fundador do PT, herói, sabe, da resistência francesa, herói da Guerra Civil na Espanha. Ele carregava uma mágoa na vida dele. É que quando ele foi lutar na Espanha contra o franquismo, ele morava no Rio Grande do Sul e ele tentou vir a São Paulo se despedir da namorada e o partido não deixou. Eu jamais militaria num partido. Até porque se ele namorasse, ele iria para a guerra muito mais forte. E certamente teria ganho a guerra. Então, gente, olha, eu quero, não perco a alegria pela vida, não perco a esperança, mas saibam que é preciso muito esforço da juventude para a gente não permitir o retrocesso que estamos vivendo na nossa querida América Latina. Tá? Um beijo no coração em cada um de vocês, um beijo na testa em cada um de vocês e dizer que valeu a pena viver até aqui para ver tantos jovens se reunindo para discutir a integração na América Latina. Beijos e sorte! Presidente, a gente vai fazer um gesto, uma homenagem para os companheiros e para as companheiras que vieram nos visitar. E a gente preparou algumas carteirinhas do PT para eles. Só que tem uma pessoa que a gente gostaria de presentear, que ontem contou uma história muito importante, que eu achei muito interessante. Eu digo que vai ser a prefeita de Foz do Iguaçu, que eu queria que você entregasse para ela essa carteirinha do PT. Joana Ortega, nossa querida companheira paraguaia. Já ganhou a eleição, viu? Sim. Stuttgart, dá pra gente fazer aquele bloco de países? São 6 países só. Ponto por país. A gente são 6 blocos. Pode? São 6. Então, enquanto isso eu vou pedir para os